Já está. Já está. Doutor Malulo, consegue me ouvir? Doutor Malulo? Susana? Teresa, eu consigo ouvir perfeitamente. Sim, acho que o doutor Malulo já me consegue ouvir. Eu ouço. Chegou a deixar algum telefone? Doutor Malulo, consegue me ouvir? Não. Eu informei que consigo ouvir perfeitamente. Doutor Malulo, já abriu o som. O nosso Mateus também tem estado... Desculpa, eu pergunto se me conseguem ouvir. Eu digo que consigo ouvi-los perfeitamente. Susana, consegue me ouvir? Sim, eu ouço. Conseguem ouvir-me perfeitamente? Eu ouço bem. Desculpe, caríssima Susana, consegue ouvir-me? Faltam 2 minutos. Consigo ouvir, sim. Consegue ouvir? Eu consigo ouvi-la perfeitamente. E a Teresa consegue ouvir-me? Eu acho que a Teresa não me consegue ouvir. Tá bem, caríssimo. Obrigado. Teresa, agradecia que pudesse confirmar que me consegue ouvir. Ok. Fico muito grato por saber isso. Mas vamos fazer agora algumas entregas em casa. E vamos tentar melhorar a situação. Está no Tulamba? Nós temos um posto no Patioca. Yeah. Temos um posto no Patioca. Está a ver a loja de fresco? Tem um lado aí que tem escrito minha loja. Aí na minha loja também temos aí um posto, mas não abrimos mesmo com essa questão do Covid-19. Está bem, caríssimo. Está bem. Muito obrigado pelo reconhecimento. Okay. Obrigado. Mas vai estar ligado, tem que fechar essa porta. Pode saber que esse daqui. Que ainda pegaste a carne, está aí, tem em 2 sacos. Lava só, tempera já, enquanto está descongelar para ganhar gosto, para fazer com massa. Eu vou aqui abrir o som, já abri. Doutor Malulo, consegue ouvir-me? Alô, Teresa, doutor Malulo. eu disse que consigo ouvi-la perfeitamente. Queria que confirmasse se me conseguia ouvir. Aberto. Doutor Malulo já está. Teresa, eu disse que consigo ouvi-la perfeitamente. Olá, doutor. Só não confirmou se consegue ouvir-me. Consegue ouvir-me, doutor Malulo? Consegue? Eu ouço-a perfeitamente, Mas eu não ouço, Jorge, não consigo ouvir o doutor Malulo. Não consigo ouvir. Só um instante, eu vou comentar isso. Não consigo. Ok, agora acho que eu consigo ouvir. Já consegue ouvir-me agora? Já consigo, doutor, já consigo. Falta a Susana juntar-se a nós. Deve estar com um probleminha técnico. Um momento só, Sandra. Eu estou on. Agora sim. Agora já tudo. Ok, agora já consigo. Porque não era o caso.
Pronto, já consigo ouvir. Deixe-me Ok. dizer que já estamos em direto. Já estamos em direto. Boa tarde, estimados internautas. Boa tarde a todos que nos acompanham através da nossa página do Facebook, a JPD Angola. Deixem os vossos comentários na nossa página e os nossos amigos vão responder. Para hoje, o nosso tema é como o Estado pode assegurar o emprego do cidadão em tempos de pandemia. Para esta conversa, trouxemos o doutor Juscelino Malulo, que é jurista e docente universitário. Doutor Juscelino, bem-vindo, boa tarde. Olá, Teresa Joaquim, olá, Susana Mendes e olá a todos os nossos internautas. Agradeço imenso à JPD o carinho do convite para este serão e aos nossos internautas o carinho da audiência. Nós é que agradecemos. Temos também Susana Mendes, que é jornalista. Susana, muito obrigada e bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Pronto. Vamos falar sobre como o Estado deve assegurar, não é, o emprego do cidadão em tempos de pandemia. O Covid-19 trouxe consigo diversos impactos negativos, dentre eles a questão do desemprego. Eu começo consigo, doutora Malulo. Como é que acha que o Estado pode assegurar esta situação? Como é que acha que o Estado pode assegurar o emprego destes cidadãos nesta época? Teresa, Consegue- desculpa. Sinto que há cortes na conexão. Não sei se é do meu lado ou do seu lado, mas sinto que há cortes na comunicação. Deve ser de lá, deve ser lá do seu computador, do seu aparelho. Deve ser de lá. Ok, olha, eu não consegui ouvir a questão que colocou, vai desculpar. Pronto. A questão é exatamente como é que o Estado angolano pode assegurar o emprego do cidadão em tempos de pandemia? Bem, antes de mais, deixa-me já agradecer porque é uma senhora que preteriu dos preceitos do cavalheirismo e prescindindo da primazia, a outra senhora deu uma preferência para começar a falar. E desde já dizer que antes mesmo de entrarmos para aquilo que é o tema que nos traz hoje aqui, que é o papel do Estado no asseguramento do emprego aos cidadãos em tempos de pandemia, fazer uma saudação muito especial a todos os nossos compatriotas, concidadãos que encontram-se a conviver com a doença, digo em si mesmo, aos seus familiares que têm de lidar com este momento difícil de isolamento, distanciamento de alguém muito querido, e uma saudação ainda muito mais especial àqueles que infelizmente perderam alguém por força desta pandemia. De facto, há muitas outras situações de saúde pública em Angola que têm dizimado centenas de pessoas. Vamos perceber que, diferente das outras situações, esta situação da Covid gera um sofrimento acrescido porque isola-nos das pessoas que muito prezamos e mesmo no momento da morte cria um distanciamento, uma solidão, um distanciamento tal que de facto causa alguns impactos que conseguem ser perversos. Então vai aqui o meu abraço de solidariedade e fazer um apelo aos nossos concidadãos que nós precisamos reforçar a nossa conduta cívica, porque de facto só a nossa postura diante deste contexto que estamos agora a viver é que vai determinar se sairemos daí vitoriosos ou se sairemos derrotados. Eu acredito que sairemos vitoriosos porque eu confio no povo angolano, nos cidadãos na República de Angola, mas precisamos reforçar esta conduta. Agora, entrando para o nosso tema, eu penso que antes de nós podermos apreciar a questão do Estado no asseguramento do
emprego dos cidadãos em tempo de pandemia, devemos primeiro, se calhar, tentar perceber como o Estado se comporta em relação à questão do emprego em condições normais, ou seja, não estando nós num contexto de pandemia. E neste sentido, meus caros, do ponto de vista legal, né, eu começo sempre pela nossa lei magna, que é a Constituição, e no artigo 21º da Constituição da República de Angola, nós temos diversas tarefas fundamentais do Estado angolano, mas eu vou ressaltar aqui apenas 4, que na verdade servirão de bússola para, ao longo do debate, irmos interagindo. A primeira vem prevista na linha C do artigo 21º da Constituição, que diz o seguinte: constituem tarefas fundamentais do Estado angolano. Na linha C, criar progressivamente as condições necessárias para tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos. Vamos aqui referir aos nossos internautas que, no âmbito da Carta dos Direitos Fundamentais, no capítulo dos direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos, o primeiro direito que aparece vem no artigo 76, que é o direito ao trabalho, que defende que o trabalho é um direito e um dever de todos, e todo trabalhador tem direito à formação profissional, justa remuneração, descansos, férias, proteção, higiene, segurança no trabalho, nos termos da Constituição e da lei. Já começa por aí. Seguido a este, ainda no artigo 21º, a Constituição diz na linha H que é tarefa fundamental do Estado angolano promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor, etc. Ela aqui estabelece logo um segundo parâmetro, que é a questão da igualdade de direitos e de oportunidades, o acesso a estes direitos econômicos, como é o caso do trabalho e emprego. Na linha I, a Constituição diz mais que o Estado angolano deve efetuar investimentos estratégicos massivos e permanentes no capital humano. Capital humano aqui estamos a falar de nós mesmos, a força de trabalho, o homem, ou seja, os investimentos do Estado devem ser contínuos, no caso permanentes, estratégicos e massivos, de grande dimensão. E por fim vou aqui ressaltar também a linha P, em que a Constituição impõe como tarefa fundamental do Estado angolano a promoção da excelência, qualidade, inovação e empreendedorismo. Ou seja, mais do que promover o emprego, e aqui emprego vamos entender como o trabalho prestado por conta de outrem, trabalhadores, funcionários públicos, etc. A Constituição também põe o Estado da criação o dever de criar condições para o autoemprego, no caso do empreendedorismo, em que a pessoa por si mesma, no desenvolvimento ou na exploração das suas valências intelectuais e físicas, gera uma atividade comercial ou não que lhe possa gerar algum rendimento em troca. Então, nós temos aqui 3 balizas, né? Primeiro, a questão da educação e formação, criação das condições sociais e econômicas que permitam a livre iniciativa econômica e normal funcionamento do mercado, e no âmbito destas condições, então, promover a igualdade de acesso e de oportunidade. Pensamos que, a partir daí, o Estado estará a fazer o seu papel. Porém, nós devemos conseguir ter em mente que o Estado não deve criar empregos. E eu penso que há ali uma falsa percepção, ou, pronto, né, vamos respeitar quem pense o contrário, mas de facto o fim social do Estado, o Estado não está ali para criar emprego, dar emprego às pessoas, e até vamos perceber que há um esforço enorme do Executivo no sentido de diminuir a densidade de pessoal que existe na estrutura, no aparelho do Estado, porque só em termos de remuneração de funcionários públicos, agentes administrativos e pessoal eventual do Estado, nós temos ali um peso terrível sobre o orçamento geral do Estado. O Estado tem o dever, e como podemos perceber da Constituição, de criar as condições sociais, econômicas ótimas de mercado para que as pessoas possam ter acesso à educação, à formação profissional, e estando capacitadas, tenham então acesso à igualdade de oportunidade de aderir ao mercado. E neste sentido, o mercado é naturalmente conduzido, dinamizado pelos agentes privados, nacionais e estrangeiros. E é aí neste setor, neste mercado,
mercado, onde as pessoas, no âmbito das suas valências, poderão concorrer, então, para os diversos postos de trabalho que serão gerados em função dos diversos negócios que vão surgindo. Isto, claro, sem desprimor da questão do autoemprego, em que as pessoas deverão, por si mesmas, ter, como já disse anteriormente, ter a habilidade de explorarem suas valências intelectuais e físicas para gerarem capital, para gerarem riqueza. Então, é título de introdução sobre a questão do papel do Estado em condições normais. A gente trouxe isto e vamos desenvolver no decurso da nossa live. Agora, em tempos de pandemia, é pandemia porque, em princípio, é global, é mundial, não é? É uma situação de saúde pública que afeta o mundo todo, de forma indiferenciada. E nós, claramente, não somos exceção, aliás, embora que já com sucessivos prolongamentos, o certo é que nós vamos começando a conhecer um bocadinho daquele pico que andaram a falar do pico da Covid, mas esperamos que esses 315 sejam mesmo o nosso pico e não vamos muito mais além, porque a situação no país está cada vez preocupante. Considerando as implicâncias sociais, de saúde pública, econômicas e etc., da Covid-19, que por sinal é uma pandemia já classificada como tal pela Organização Mundial da Saúde. Por sinal, faço aqui um comentário pessoal, foi no dia 11 de março, que é o dia do meu aniversário, em que a OMS decretou a Covid-19 como pandemia, né? Já para ver que, pronto, 2020 se calhar não trará para nós muito boas lembranças. Ora, a atuação do Estado no que diz respeito à criação e fomento do emprego e do autoemprego em tempo de pandemia, em princípio, não difere muito do que ele deve fazer em situações normais. A questão que se coloca é, em virtude da pandemia, o Estado deve criar todo um conjunto de políticas e mecanismos no sentido de travar ou mesmo combater e extinguir esta pandemia, este fator externo que está aqui a pôr em causa a saúde e a vida dos cidadãos. Então, para tal, o Estado deve criar todo um conjunto de políticas e de medidas de saúde pública e etc., para poder travar isto. Na fixação destas medidas, nós pensamos que, no que diz respeito ao emprego, o Estado deverá ter em conta que o objetivo principal, claramente, é salvar vidas, porque se não tivermos vidas, se não tivermos pessoas, nós não temos economia, não temos mercado, por isso não teremos de falar de empregos e autoemprego e sustentabilidade. Então, tem que sim traçar as medidas e políticas essenciais para poder proteger a vida e a saúde das pessoas. Mas na fixação, no estabelecimento, na concessão destas medidas para proteger a saúde e a vida das pessoas, o Estado deverá sempre ter em linha de conta as externalidades que daí advirão, essencialmente as externalidades negativas, com, vamos aqui dizer, externalidades, os efeitos que vão advir destas medidas para outros setores, como é o caso do setor econômico. Então, o Estado, na fixação das medidas, na concessão das medidas de saúde pública, deverá sempre ter em linha de conta que, protegendo sim, como já dissemos, a saúde e a vida das pessoas, deverá fazer com que estas medidas tenham o menor impacto possível no setor econômico e, consequentemente, no setor do emprego. Deverá, por exemplo, nós tivemos durante o estado de emergência um conjunto de medidas que foram sendo progressivas à medida que iam sendo renovados os sucessivos períodos de estado de emergência, em que fomos vendo uma crescente intervenção do Estado. No princípio, limitou apenas a questão proibiu o despedimento por ausência ao local de trabalho em decorrência da Covid, e depois fez uma proibição de suspensão, e depois criou grupos, aliás, antes criou grupos especiais de proteção de pessoas que estariam em condições de alguma vulnerabilidade, etc. Podemos perceber que deram-se ali um conjunto de medidas que o Estado traçou no sentido de proteger o emprego das pessoas. Mas vamos perceber que depois o próprio Estado apercebeu-se que estas medidas que foi criando começaram a ter impactos nefastos na vida financeira e econômica das instituições e, consequentemente, aquele fim que o Estado visou, que era proteger o emprego das pessoas por meio das medidas de saúde pública que implementavam, que implicava naturalmente a ausência ao local de trabalho, suspensão da atividade. Ele foi percebendo que a proteção que ele quis dar ao emprego estava a se ver perigada porque as empresas, as instituições que dão emprego às pessoas estavam a ficar sem condições, sem soluções para continuarem a manter as pessoas. Então começou a haver esse processo de abrandamento de medidas e etc., que estamos aqui a conhecer, que já vamos agora do país em 75%, por exemplo, da capacidade de pessoas no local de trabalho, da capacidade de trabalho. Estamos a falar de alargamento dos horários
de funcionamento de alguns estabelecimentos que prestam serviço ao público, entre outros. Então vamos percebendo aqui uma articulação. Para já aqui entre nós em Angola está a haver está a procurar adequar a sua atuação, as suas políticas ao contexto, sem, no caso, descurar da exigência e das necessidades de reforçar as políticas de saúde pública e de prevenção, mas também sem que com isso ele pegue e asfixie de tal forma a economia que acabe por pôr em causa até a sobrevivência e dignidade das pessoas. Para já, e a título introdutório, são essas notas que nós trouxemos para os nossos internautas. Susana, qual é a sua opinião? Como acha que o Estado pode assegurar a questão do emprego do cidadão em tempos de pandemia? Em primeiro lugar, é óbvio que esta é uma situação difícil, complexa, que o mundo e nem mesmo nós, em particular, no país, esperávamos, mas essa situação nos encontra num contexto econômico já difícil, em que o país tem uma dívida pública a níveis insustentáveis, e o contexto do próprio país é um país que depende muito da importação e que depende muito também da exportação do petróleo e, em certa medida, do diamante. Portanto, a situação do coronavírus quanto ao emprego, quanto à situação da economia, já nos encontra numa situação difícil e vem, obviamente, agravar um contexto já extremamente complicado. E é óbvio que esta situação em que nos encontramos acaba tendo também impacto na forma como o país responde, como a sociedade responde a essa questão da pandemia. Eu poderia dizer muita coisa sobre como é que o Estado pode assegurar o emprego neste contexto, mas eu vou resumir da seguinte maneira. O Estado pode assegurar o emprego apoiando as empresas no setor da indústria, por exemplo, no setor agrícola, no setor do turismo, incluindo, por exemplo, hotéis e restaurantes. Estou aqui a referir áreas que aglutinam um grande número de trabalhadores. E, obviamente, por ser a minha área de trabalho, vou aqui falar, por exemplo, do setor da comunicação social. Quando falo dos apoios, estou a dizer que o Estado tem que criar mecanismos para apoiar estas e outras empresas. Aqui estamos a falar de pequenas e médias empresas também, porque, na verdade, quem mais emprega são as pequenas e médias empresas, e são estas empresas que, numa situação como essa, sofrem um choque tal, porque as grandes empresas, às vezes, têm mais capacidade de aguentarem e atravessarem a crise. Mas as pequenas e médias empresas, por exemplo, um cabeleireiro, um pequeno restaurante, pequenos negócios que, na verdade, empregam muitas pessoas. Então, e o Estado aprovou aí uma série de pacotes ou, portanto, de medidas em que prometeu apoio à sociedade no geral e também ao setor empresarial. Mas é muito difícil monitorar como é que este apoio está a ser dado e se realmente está a ser dado às empresas que verdadeiramente precisam deste apoio. E também os mecanismos. Nós sabemos que a questão da extrema burocracia é uma gangrena que nós temos no país. E as empresas têm se queixado, o setor empresarial, de que não têm fontes Portanto, tem sido difícil conseguir este apoio, porque nós temos que ser claros, e eu vou ser clara aqui, que não há condição de muitas das empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, sobreviverem no atual contexto. As empresas têm, por exemplo, rendas a pagar, têm custos fixos a pagar, custos operacionais a pagar e não estão a ter receitas que consigam justificar que possam continuar a operar. E é um contexto extraordinário em que as empresas realmente precisam de apoio e o Estado tem que ver como é que vai verdadeiramente apoiar estas empresas. É uma situação muito séria,
porque se não forem dados devidos apoios, nós podemos entrar numa situação de crise social muito profunda, muito profunda. E, portanto, penso que essa é uma questão que deve merecer a nossa análise. Uma questão também que eu acho importante é analisar a questão do todo o apoio que pode existir para o setor desculpem, estou a ter algum problema com o som, mas, portanto, eu dizia que é preciso que o próprio Estado possa ver a questão do apoio para as famílias também, porque é preciso que as famílias continuem a ter condições de ir ao trabalho, das pessoas irem ao trabalho, das pessoas serem produtivas. E a questão do transporte público é muito importante. Muitas vezes, quando estamos a ir para casa, nós vemos aquelas filas das pessoas nos autocarros para poderem ir para casa ou para poderem ir trabalhar, correndo ainda risco de contaminação, porque não há o devido distanciamento. Então, é preciso resolver esse problema, por exemplo, estou a dar um exemplo do transporte público, do apoio às famílias mais carentes, por exemplo. Nós tivemos situação em que as pessoas ficaram, ou áreas muito extensas, ficaram em cerca sanitária, ok? Como essas pessoas não puderam ir trabalhar durante o período que teve a cerca sanitária, como é que fica a situação laboral dessas, já que sabemos que muitas empresas acabam não respeitando o direito, a Lei Geral do Trabalho, ou aquilo que o governo estipula. E aqui, olhando para a questão da legislação, é importante ver uma questão que nos preocupa muito o país, que é, nós temos muita legislação. A nossa Constituição, costumo dizer, é um hino no que toca a direitos fundamentais, há muitos direitos. Nós temos alguma legislação, embora a nossa Lei Geral do Trabalho seja muito injusta nesta altura, do meu ponto de vista, para os trabalhadores, mas temos legislação. O problema é a fiscalização. Não há uma correta e consequente fiscalização dos processos. E já para terminar, a questão do home working. Nós hoje estamos a ver que somos obrigados a trabalhar de casa devido à pandemia, portanto, a presença no escritório é cada vez mais diminuta e então é preciso que que as empresas sejam incentivadas a fazê-lo, que haja um apoio para o setor tecnológico através do Ministério das Tecnologias de Informação e que hoje também abarca a comunicação social, para apoiar as empresas, para poderem... Tem que haver mesmo uma revolução tecnológica e eu posso prever que vai ser preciso até regular o chamado home working. Para início de conversa é o que eu tinha a dizer. Doutor Malulo, falou muito bem sobre o direito do cidadão. O emprego é um direito fundamental, constitucionalmente consagrado. Que, na sua opinião, que políticas é que acha que o Estado deve implementar junto das empresas para mitigar esta situação? Eu, embora que não sou defensor do liberalismo extremo, eu defendo uma intervenção mínima do Estado na economia e, consequentemente, no normal funcionamento das instituições privadas, das empresas, dos players do mercado. E então é difícil conceber, dizer o Estado criar políticas nas empresas. Como eu disse inicialmente, o Estado deve criar políticas no país, na sociedade. O Estado deve criar estas condições ótimas. Vamos aqui dizer, por exemplo, nós temos a questão tributária. Nós temos empresas diversas, na verdade, a generalidade das empresas, das grandes, as médias, as pequenas e as micro, que ao longo dos anos vão fazendo sucessivas reclamações e petições ao Estado devido à excessiva carga fiscal que carregam sobre as suas costas e que vai pondo em causa, inclusive, a continuidade das suas atividades. Temos empresas que mais perdem tempo a lutar com a AGT no âmbito do contencioso fiscal a nível administrativo, com as notificações e recursos e reclamações,
porque, do que a fazerem a sua atividade como tal, do que a gerarem riqueza, a gerarem emprego, a atenderem às necessidades da sociedade. Então, uma ideia, por exemplo, que o Estado poderia que o Estado, de uma política que o Estado poderia ter para promover o emprego, no caso, por intermédio do asseguramento da continuidade e desenvolvimento das instituições, seria adequar a carga fiscal à realidade do país e à capacidade contributiva dos atores do mercado. E neste sentido, dizer que há um trabalho em Angola neste sentido. A título de exemplo, a nível do imposto industrial, de 2014 para cá, da 1914 para cá, nós vimos uma redução da taxa de imposto industrial de 35% a 30%, e agora temos a lei que propõe a alteração do Código de Imposto Industrial, que prevê reduzir esses 30% para 25%, ou seja, o Estado de facto está a reconhecer que há ali uma carga fiscal que é algo excessivo e que deve recuar para poder dar ali um alívio, desasfixiar as empresas e permitir que elas possam de facto desenvolver as suas atividades e ter ao final dos exercícios uma maior quantidade de rendimentos, uma maior quantia de rendimentos para poderem reinvestir na sua atividade ou investir noutros setores. Isto é um exemplo a nível da situação fiscal. A nível da própria operacionalidade das empresas. Esteve muito bem a falar a minha ilustre colega do painel, a Susana Mendes, a questão das infraestruturas básicas de acesso, infraestruturas rodoviárias. Por exemplo, nós estamos há anos a falar da promoção e fomento da indústria produtiva, setor agrícola, por exemplo, mas nós temos ali, são fatos conhecidos, são públicos e temos várias denúncias de produtores no interior do país que têm produções a se estragarem, temos ali tomate que se estraga, frutas que se estragam, etc., porque eles produzem, mas não conseguem tirar dos centros de produção para os grandes centros de venda, não conseguem completar o processo de escoamento da mercadoria. Por quê? Porque eles não conseguem ter estradas, não conseguem ter acessos para poder tirar a mercadoria do interior para os grandes centros urbanos. Então, o Estado, ao identificar e por conhecer esta situação, deve ter a preocupação de criar estas condições a nível de infraestruturas rodoviárias para poder facilitar a mobilidade, a transportação dos produtos do interior para os grandes centros urbanos. Assim, o Estado estará a dar condição para que os empreendedores a nível do setor agrícola e outros no interior do país possam potenciar e aumentar o seu âmbito, o seu leque de produção, porque sabem que têm canais para escoar a sua produção. Isto será o Estado a dar às empresas condições de se expandirem, e com a expansão das empresas, das instituições, naturalmente aumenta-se a necessidade de mão de obra. Então, se ele está maior e precisa de mais mão de obra, vai contratar mais, vai dar mais emprego. Não sei se conseguem perceber aqui a correlação que se faz. Outra questão também que tem, outra política que se aplica a nível do investimento privado. Essencialmente investimento privado estrangeiro. Nós estamos a reparar que a nossa lei de investimento privado, salvo erro, foi a lei que mais alterações sofreu nos últimos tempos. O Estado está sempre a mexer na lei de investimento privado e, de facto, isto dá-se porque há uma preocupação em Angola de fomentar o investimento privado estrangeiro, atrair os investidores estrangeiros para o nosso país. Claro que a dependência, nós não temos uma moeda de referência internacional de peso, nossa moeda vive ancorada a moedas estrangeiras, como é referência ao dólar e ao euro. E então, por intermédio da nossa moeda como tal, da nossa economia, dependendo somente da nossa atividade interna, nós poderemos não conseguir assegurar outras questões de âmbito financeiro, como assegurar a estabilidade da balança, pagamento da dívida pública estrangeira, asseguramento da sustentabilidade das reservas líquidas internacionais do Estado, etc. Então, essa necessidade de podermos ter esta comunicação com o estrangeiro, podermos aumentar a produção interna para poder exportar e, então, por intermédio disso, introduzir divisas no país. Então, o Estado vai criando um conjunto de medidas cada vez menos burocráticas, vai desburocratizando o acesso do investidor estrangeiro ao país e vai procurando criar as condições internas para que o investidor estrangeiro esteja confortável para poder vir para Angola e então aqui trazer o seu dinheiro, trazer o seu capital, o seu conhecimento, investir, gerar riqueza aqui e então poder dinamizar a nossa economia. Mas claro que as iniciativas do Estado a nível deste setor têm sido
muito, vamos assim dizer, contestadas e criticadas em alguns aspectos, porque a gente vai melhorando a legislação, vai desburocratizando o processo de acesso ao investimento privado pelos investidores estrangeiros, mas depois nos esquecemos das condições internas. E eu, enquanto advogado, e consultor de empresas multinacionais, por sinal, uma das coisas que os clientes perguntam quando querem vir investir em Angola, eles querem saber, em primeiro lugar, como é que funciona o nosso judiciário. Aqui estamos a falar dos tribunais, em especial sala do cível agora, e muito recentemente teremos então uma sala especializada para questões comerciais e propriedade intelectual. Eles querem saber como é que funciona o judiciário, porque eles em princípio sabem que fazer um investimento é um risco. Eles têm riscos de incumprimentos contratuais, riscos de litígios que decorram da atividade negocial, e eles querem perceber se no Estado angolano em concreto eles conseguirão ter num tempo razoável, com alguma celeridade, a resolução de litígios que possam pôr em causa a sua continuidade aqui no país. De fato, quando eles percebem que nós temos tribunais que conseguem ter ações, por exemplo, uma simulação de prestação de contas a nível de uma sociedade comercial que pode durar 3, 4 anos, quer dizer, isto é uma situação que de facto afugenta e de facto assusta algo os investidores privados. Então é necessário que o Estado, sim, continue a desburocratizar o acesso ao investimento pelos investidores estrangeiros, ao mercado angolano pelos investidores estrangeiros, mas também que olhe gerais que são essenciais, como é o caso, como dei exemplo aqui, do judiciário. Susana, acha que o Estado angolano sufoca a classe empresarial nacional com os excessivos impostos? Ficou sem som, Susana. Som. Eu não usaria o termo sufocar, mas é perto disso. É perto disso na medida em que a carga fiscal no país é cada vez maior, mas isso também tem acontecido um pouco em todo o mundo, porque nós estamos a atravessar uma crise econômica que vai se alongando muito em termos de... Já lá vão muitos anos que o mundo enfrenta uma grave crise econômica que nos lembra a grande crise de 1929. Mas essa crise agora, agravada pela pandemia do coronavírus, se é que fosse possível, me parece que vai acabar sendo até pior do que a Grande Depressão naquele ano longínquo. Então, portanto, nós quando analisamos o contexto de Angola, não podemos ignorar que esse contexto está localizado no quadro daquilo que é o contexto do mundo. E no mundo todo, especialmente na Europa, há cada vez um maior agravamento da carga fiscal. E o que se passa com Angola é que o período em que o país realmente teve acesso a muitos recursos devido ao chamado boom do petróleo, em que o petróleo chegou a ser vendido a $100 por barril, não houve realmente um investimento público consequente que pudesse nos levar hoje, por exemplo, ao desenvolvimento do setor agrícola, ao desenvolvimento do setor industrial, que são os grandes setores, os grandes motores do país. Na altura, o nosso país, o governo, na altura, ficou cômodo na almofada dos petrodólares e hoje nós estamos nesta situação. Portanto, o país vive numa situação de endividamento constante e muitas das vezes o país vai para os mercados internacionais em busca de, portanto, fazendo empréstimos para pagar dívidas. Nós, na prática, hoje, estamos a endividar para pagar dívidas. E, obviamente, 1 mais 1 é igual a 2. Nesse cenário, é impossível que não haja aumento da carga fiscal. Só que, às vezes, quem coordena esse setor tem que pensar, e eu penso que, às vezes, não se avalia isso, não se dá o que não se tem. E se não se desenvolver estes setores, se não se der apoio ao empresariado nacional, se não sairmos deste marasmo em que estamos, a dado momento nós não teremos sequer a quem cobrar os impostos,
Portanto, é muito próximo dessa situação de sufocar mesmo o setor empresarial, os empréstimos, para além de uma máquina fiscal que ainda não funciona muito bem e uma elevada dívida pública, inclusive com os empresários nacionais, em que os empresários muitas das vezes prestam serviços, leva anos para pagar esse serviço, têm que depois validar esta dívida e muitas das vezes eles já pagaram o imposto por esse valor que eles estão a tentar recuperar. Portanto, é uma situação que eu iria definir como caótica para o empresariado nacional e uma situação que acaba agravada a um nível estrondoso com esta pandemia do coronavírus. E se há já uma lição que podemos tirar disso, é que portanto, estas pandemias ou coronavírus podem acontecer estes problemas e eles acabam por agravar ou mostrar problemas que já existem, porque na prática aquelas economias que estavam mais robustas vão atravessar com dificuldades, mas poderão atravessar. E países como o nosso vão sofrer muito com esta situação, porque há uma pressão muito grande em termos dos cofres públicos para responder à pandemia. Há praticamente uma sangria dos cofres públicos nesse sentido. Temos aqui vários setores que estão paralisados e que o Estado tem que apoiar e, portanto, esta carga fiscal cada vez maior, não só sobre as empresas, mas até sobre o cidadão comum, que hoje tem uma série de imposto predial urbano, o IRT para prestadores de serviço, portanto, 10,5% que continuam a pagar, mesmo para os trabalhadores fixos na folha de salário, a carga também ainda é muito grande. A segurança social, em relação àquilo que o trabalhador dá e o que a segurança social nos dá, por exemplo, hoje a pessoa vai para o desemprego, não tem qualquer apoio. Portanto, é uma situação que realmente precisa de muito mais lives, precisa de muito mais análise, como também está a mostrar-nos o companheiro hoje nesta jornada, Juscelino, que muito bem também está aqui a apresentar-nos a situação naquilo que é o quadro legal que temos para enfrentar esta situação. Muito bem. Numa altura em que a cifra de casos positivos em Angola crescem, todas as atenções estão, de certa forma, voltadas à questão da aquisição de medicamentos e equipamentos de biossegurança para exatamente dar resposta ao Covid-19. Acham que, ainda assim, sendo que o trabalho não é um dos direitos fundamentais, acham que o Estado está a dar devida atenção a esta problemática do emprego em Angola? Porque se não morrermos de Covid, vamos morrer, obviamente, de fome. Se me permitir, Teresa, nós temos no setor de emprego, nós temos um amplo quadro legislativo, que infelizmente, pronto, algum deles já tem mais de uma década, outro tem 2, 3, mas temos um quadro legal, dos quais vou destacar aqui alguns diplomas apenas, que trouxe para cá para ressaltar isto. Fora a Lei Geral de Trabalho, o regime das contravenções, que é subejamente conhecido assim como regime jurídico do trabalhador estrangeiro não residente, nós temos, a nível do emprego como tal, nós temos a Lei 18B de 92, 24 de julho, que é a Lei de Promoção do Emprego e Formação Profissional. Temos a Lei 106 de 18 de janeiro, que é a Lei de Bases do Primeiro Emprego. Temos, por exemplo, o Decreto 4303 de 4 de julho, que regulamenta o HIV, o emprego e formação profissional da pessoa vivendo com HIV. Ou seja, nós temos aqui, a nível do emprego, temos o regulamento do estágio, temos um conjunto de legislação já produzida com algum tempo, que visa exatamente estabelecer ali os princípios, as condições e etc., para que as pessoas possam aceder ao mercado do emprego, para que possam estar preparadas para nele estarem e que possa assegurar a sua continuidade de permanência nele. E neste sentido, eu tenho sim que dizer que, não obstante a Covid, há um esforço do Executivo,
angolano no sentido de olhar e melhorar as condições de acesso ao mercado de trabalho. E a prova disso é que o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social já começou o trabalho de revisão desses diplomas. Atualmente, salvo erro, eles estão a rever a questão do regulamento do estágio, estão no âmbito de trabalhos e consultas dos parceiros sociais do Ministério para poderem melhorar o projeto de lei que visa alterar o regulamento do estágio. Tem também um projeto sobre a lei de bases do emprego, temos o projeto de lei da lei de política de emprego e formação profissional, ou seja, o Ministério do Trabalho está a preparar um conjunto de alterações legislativas para poder adequar esses diplomas, que já têm alguns anos. Vamos levar, por exemplo, uma lei 18B, que é de 1992, nós estamos agora em 2020, alguém que nasceu em 92 estaria agora com o quê? 28 anos, não é? Então é uma lei bastante antiga e certamente a Angola que tínhamos em 92 não é a Angola que temos agora em 2020 e há uma necessidade de se alterar. E como podemos ver, não obstante o contexto, não obstante o foco, a preocupação do Estado angolano, de fato, para com a Covid, mas lembrou-se que tem outras questões que têm de ser tratadas e por isso não vai agora pegar e utilizar todos os departamentos do Ministério, todos os serviços do Estado unicamente para resolver o problema da Covid. É algo que se diz, não é? Se nós temos uma doença, a cura, ou pelo menos o medicamento, não pode ser mais penoso do que a própria doença, não é? Nós não podemos, no sentido de tentar travar a doença, causar danos maiores do que aqueles que a doença causa. Então, certamente, esta é só uma nota que eu faço no sentido de dizer que há esta atenção do Estado angolano. Mas, claro, também há críticas, né? Há críticas porque, por exemplo, já está a circular, já é pública, é conhecida a proposta de lei de alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Trabalho, já está na Assembleia em discussão para aprovação e, de facto, a mim preocupa muito porque o imposto sobre o rendimento de trabalho afeta sobremaneira os rendimentos dos trabalhadores, seja por conta própria, como os trabalhadores por conta de outrem. E, neste sentido, esta lei de alteração ao Código de Imposto sobre o Rendimento de Trabalho veio trazer uma carga fiscal excessivamente onerosa para um grupo de trabalhadores. Vamos aqui ver. O peixe que tem sido vendido é aquele de que, como elevou-se para 70 mil kwanzas, o salário isento, o limite de salário isento de imposto sobre o rendimento de trabalho para aqueles trabalhadores que prestam serviços por conta de outrem, trabalhadores como tal e funcionários públicos. Então ficou, em princípio, uma falsa ideia de que, ok, então melhorar as condições de tributação das pessoas, mas a verdade é que não, porque há um outro grupo de pessoas que, embora não ganhem 70 mil kwanzas, ganhem muito mais, ganhem 200, 300, 400 mil kwanzas. Mas estas pessoas viram a sua carga fiscal ficar mais apertada, ficar muito mais pesada. E é uma coisa que eu aqui questiono, e espero não estar aqui a venir e contar facto próprio, num estado em que nós temos sucessivas recessões econômicas, nós estamos em recessão já há algum tempo, os estudos econômicos provam isso, aliás, referência para o estudo do SEIC, da Universidade Católica de Angola, que prova que o país está em recessão já há algum tempo, num estágio em que nós estamos num setor econômico de, pronto, como disse a minha colega, nós estamos muito sufocados, não é? Estamos com a economia praticamente estagnada com esta questão do confinamento, do encerramento das fronteiras nacionais e provinciais do país. E nós pegamos e fazemos o quê? Porque o Estado precisa de dinheiro para sustentar as suas atividades, as suas despesas públicas. Nós fazemos o quê? Nós desoneramos aquele que, em princípio, ainda tem capacidade de contribuir, o empregador às empresas, desoneramos, baixamos a taxa de imposto industrial e agravamos as taxas e parcelas fixas do IRT para os trabalhadores por conta de outrem, que são aqueles que, em princípio, não têm mais de onde tirar. Não têm mais de onde tirar por quê? Porque nós temos um estádio de inflação cambial que é absurdo, mais de 230% de inflação cambial. Isto é uma coisa absurda. E o que é que se passa? Com esta questão da inflação cambial, o que acontece é uma articulação muito macabra. Vou chamar de macabra por quê? Eu digo que são duas coisas que não devem estar na mesma frase sob pena de estarmos a matar as pessoas. É diminuição do poder de compra das pessoas e inflação dos preços do mercado. São duas frases que não devem estar na mesma oração, sob pena de estamos aqui a gerar uma situação social macabra. E esta inflação está a gerar exatamente isso. O valor, o peso econômico do salário
das pessoas diminuiu substancialmente e, consequentemente, o seu poder de compra. E, em contrapartida, os preços no mercado dispararam. E, neste contexto, nós estamos a vir apresentar uma proposta de lei que vem diminuir ainda mais a capacidade destas pessoas, aumentando a carga fiscal. Ou seja, a nível legislativo, algumas alterações não se estão a apresentar como oportunas, não se estão a apresentar como, do ponto de vista, se calhar, de moral, de sentido patriótico e respeito pelos nossos concidadãos, se calhar não está a haver ali muita felicidade nas iniciativas legislativas. Se, por um lado, a alteração das leis de base de emprego, de promoção de emprego, de estágio, etc., é uma mais-valia, por outro lado, as alterações que se fazem no sentido tributário já não vão apresentando ali, vamos assim dizer, um ganho, não vão apresentando um ganho como todo. Susana, acha que o Estado está a dar a devida atenção à problemática do emprego a esta altura da Covid-19? Não está, obviamente não está, porque o Estado está numa correria terrível também, os governos, e parece que os governos estão quase que completamente concentrados na questão do combate ao coronavírus, e também uma situação à qual não se deu atenção ao longo dos anos, porque, repito, que essa pandemia e algumas crises nos mostram é o trabalho de casa que devia ser feito e que não foi feito. Não foi feito. E que não foi feito. Então, é preciso que possamos refletir e que o Estado possa melhorar, mas eu também defendo que este apoio não é, muitas das vezes, um apoio direto ou, portanto, romantizado. Esse apoio deve ser um apoio às empresas, repito, e o apoio, muitas das vezes, é criar um ambiente de negócios favorável, desburocratizar a forma de registro de empresas, diminuir, se possível, que não é possível neste momento, a carga fiscal para as empresas, facilitar o acesso ao crédito para as empresas, os empreendedores, e a questão do crédito é uma história completamente inconcebível no país, porque Angola é dos poucos países onde tudo se faz, portanto, para investir, praticamente o investidor tem que fazer 1001 manobras para poder criar o seu negócio, porque não há, não diria facilidades, mas nem sequer é claro como é que se pode ter acesso ao crédito. Portanto, este e outros problemas, quando pusemos na balança, eles não facilitam a que se possa promover o emprego. Aliás, os nossos jovens hoje, o que é que pensam? Eu tenho que conseguir a qualquer custo entrar para a função pública, porque com a função pública eu tenho garantido o meu emprego, porque o emprego no setor privado é muito instável. E essa carga toda que o Estado tem enquanto empregador, hoje se vê que é insustentável. E o que é que existe também com o compadrio, o tráfico de influências e outros problemas, leva a que hoje as pessoas, o setor público tenha uma sobrecarga muito grande. Nós temos muitas pessoas cujos os termos de referência, cujas funções não são claras, e não há um incentivo para que as pessoas possam ir para o setor privado para trabalhar. E Susana, na sua opinião, a que se deve a instabilidade do setor privado? Portanto, há vários fatores, alguns dos quais já mencionamos, mas é o ambiente de negócios que não é claro. Portanto, como se conseguem os contratos públicos, porque nós sabemos que o Estado, em qualquer país do mundo, acaba sendo o principal, através dos seus programas de investimento público, acaba sendo um dos maiores incentivadores do setor empresarial. E a falta de transparência, a falta de um bom ambiente de negócios é que não incentiva o crescimento das empresas e também
temos que admitir algumas falhas de gestão que temos em relação aos grandes empresários, pequenos empresários, portanto, há que melhorar no geral. Doutor Malulo, estamos numa era da transparência e combate à corrupção. Acha que este contexto poderá, de certa forma, atrair empresários estrangeiros para Angola? Claramente, Teresa. Aliás, o índice de corrupção é um fator que, quanto maior, menor a nossa classificação a nível do doing business, né? Então, quanto menor a nossa classificação, menos atrativo se torna o país para o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro naturalmente não quer ir para um país onde ele sabe que tudo funciona à base, como disse a minha ilustre colega, do compadrio, do amiguismo, em que os governantes fazem negócios consigo próprio, em que eles são os governantes, e são os empresários, e são os legisladores, e etc. Então, claramente que um país que demonstra uma tolerância zero à corrupção e tem um sistema de combate à corrupção e ao tráfico de influência e outras formas não éticas de governação, certamente é um fator de promoção e de atração para o investimento privado estrangeiro. Voltando aqui só àquela questão que teve a ser debatida agora há pouco, nós dissemos anteriormente que o Estado, como tal, não deve ser o criador de empregos. Eu, pelo menos, defendo que não deve mesmo ser o Estado a criar empregos, mas deve ser ele a criar as condições ótimas de mercado para que haja emprego. Deve promover, deve fomentar a criação de emprego por via dos agentes privados. E então, se nós formos olhar, durante este período de estado de emergência, algumas medidas foram criadas, as chamadas medidas de alívio econômico, fiscal, que foram sendo estabelecidas. E, neste sentido, o Estado também não podemos só aqui apontar dedos, não é? Abriu margem, por exemplo, para que alguns setores de atividade e algumas dimensões empresariais, com realce para as PMEs, as pequenas e microempresas, pudessem aceder a créditos com juros bonificados para poderem fazer face aos déficits de tesouraria, reinvestimentos e etc. Nós tivemos ali uma medida que, pronto, em relação a esta, eu ponho as minhas reticências, que foi a questão da medida de alívio no que diz respeito à contribuição à segurança social, em que, por um lado, o Estado dispensou os trabalhadores das contribuições à segurança social no último trimestre do primeiro semestre deste ano, no caso, abril, maio e junho, dispensou os trabalhadores no sentido de que os empregadores acresceram as remunerações dos trabalhadores, os 3%, que em via de regra eles eram descontados nos seus salários, e, por outro lado, permitiu aos empregadores que suspendessem o pagamento dos 8% que lhes eram correspondentes durante este período, para então irem amortizando de julho a dezembro deste ano. De fato, como diz o conceito, não é uma medida de alívio e não de perdão da dívida. Então, queriam criar um alívio às empresas naquele momento concreto de confinamento em que tinham de manter os salários dos trabalhadores sem, no entanto, estarem a produzir. E agora que houve esta reabertura, poderão então voltar a produzir e estar a desembolsar esses dinheiros. Só que, a gente olha que isto é uma faca de dois gumes, porque as empresas que deixaram de pagar 8% durante os meses de abril, maio e junho, agora estão a pagar 12,5%, ou 12%, perdão, quer dizer, eles estão a pagar mais 4% por mês para poderem fazer face aos 24% que deixaram de pagar durante o último trimestre do semestre passado. Então, na verdade, o tal alívio que se deu no final do semestre passado, agora neste trimestre vai começar a ser uma asfixia. Então, é aquilo que disse, né? Poder-se traduzir numa faca de dois gumes. Mas eu penso que este momento de crise é também um momento de oportunidade. Toda crise tem duas faces. Ela é crise por um lado, mas se formos analisar o cenário, ela é também um momento de oportunidade, um momento para nos reinventarmos enquanto empresários, enquanto trabalhadores, e procurarmos novas formas de autossustento para não estarmos nesta terrível, triste e infeliz dependência do Estado para tudo. Então, uma empresa que a vida toda viveu de concursos públicos, de contratos públicos com o Estado, esta empresa não vai esperar sobreviver muito tempo.
que ela não criou meios de autossustentabilidade, de sustentabilidade próprios, quer dizer, ela vive dependente do Estado. Então, em virtude do bom ou mau andamento da situação econômica, essa empresa vai sempre sofrer com as crises. E depois, os concursos públicos, quando há verdadeira transparência no acesso a estes concursos, é uma coisa que não é garantida. Uma empresa que estabelece o seu core business no setor da atividade só acede ao seu setor por via de concursos públicos, ela põe-se em risco de mais cedo ou mais tarde ir à falência, de fechar porque não vai ter trabalho. Então, eu penso que, de facto, há aqui uma chamada de atenção aos nossos empreendedores, aos nossos empresários, no sentido de aproveitarmos o contexto atual para nos reinventarmos. Quem diria que numa Angola 2020, se não fosse a Covid, nós estaríamos a trabalhar em regime de trabalho em domicílio, estaríamos a ter dezenas, se não centenas de webinars por dia, em que agora já temos novas profissões, nós temos algum pessoal que trabalha e faz algum dinheirinho com isto, que são gestores de sala, de webinar, em que fazem gestão das salas para alguém que, por exemplo, a JP tenta promover esta webinar e contrata lá o jovem ou a jovem, o senhor ou o jovem empreendedor, para que ele faça a gestão da webinar e consiga articular. Nós estamos aqui no Zoom e depois passa o live no Facebook, também passa pelo Instagram e pelo YouTube e ele cobra por isso. Quer dizer, é uma profissão que é uma profissão é uma profissão que, se não fosse a Covid, se calhar aqui entre nós em Angola não teríamos tão cedo, mas hoje em dia as pessoas perceberam que tem ali uma oportunidade e hoje em dia nunca os fóruns de empreendedorismo virtuais foram tão candentes como são agora. Por exemplo, fui inserido numa mesma semana em 10 ou 15 fóruns de empreendedorismo em que os jovens postam os seus trabalhos e fazem serviços de entrega ao domicílio, etc. Por exemplo, os nossos estafetas estão com muito trabalho agora, Deus seja louvado, embora a Covid, né? Porque agora todo mundo está a fazer serviço de entrega que as pessoas não podem sair caso não querem, não se recomenda, então querem que tudo lhes encontre em casa. Eu não quero aqui fazer publicidade, por isso não vou dizer o nome, mas nós temos uma empresa que tem serviços de entrega e uma grande cadeia de hipermercados em Angola que associaram-se e as pessoas fazem compra na aplicação. As compras são feitas no supermercado, eles reservam um caixa ou 2 ou 3 especiais para registrar essas compras por esta via e a empresa de entregas vai com o carrinho de entrega e nos entrega as compras em casa. Quer dizer, você vai perceber, isto depende muito também do nível a capacidade inventiva, a capacidade de transformação, de criação dos empreendedores, porque o mercado somos nós, o Estado não é o mercado, aliás, o Estado não deveria estar no mercado, tanto não deveria estar no mercado. E nós devemos aqui nos reinventar, doutor. Vamos deixar um recado lá em casa para os nossos internautas. Escrevam, deixem as vossas sugestões nos comentários, que o doutor Malulo e a Susana vão responder. Por favor, prossiga, doutor. Pois, como ia dizendo, né? Tanto estamos agora deu aqui um brancozinho que estava a dizer alguma coisa e estava no embalo, mas pronto, eu vou passar a palavra à Susana enquanto retomo ali o fôlego. Susana. Sim, há muito que refletir em torno das várias questões que estamos a apresentar, mas este ponto que é aqui apresentado pelo Juscelino, no que toca à questão das medidas de crédito que as empresas tiveram, eu penso que precisamos de clarificar também, porque, como eu creio que referi no princípio, este processo também não foi muito claro. Até agora não temos uma informação clara de quantas empresas acederam, uma avaliação de até que ponto é que estes apoios que o governo deu verdadeiramente apoiaram empresas e se realmente apoiaram empresas de verdade ou empresas fantasmas, porque os empresários, no geral, continuam a reclamar em relação às medidas de crédito, às medidas de apoio que o governo está a dar. Por exemplo, há um setor que é o setor do ensino privado, onde nós temos, nessa altura, milhares de professores que estão desempregados ou correm risco de estarem desempregados. É um setor que tem levantado muito debate em relação à sua sobrevivência. Eu, muitas vezes, passo pelos restaurantes, a gente vê os restaurantes às moscas e começamos a pensar qual será o futuro das pessoas que trabalham nestes pontos.
E tantos outros. Há locais que vão sobreviver, são ligados ao setor da alimentação, ao setor, por exemplo, de produtos de higiene e limpeza e outras coisas que nós não podemos parar de consumir, mas há outros setores que estão muito prejudicados e, como já falamos, é uma situação que se agrava porque o nível de desemprego em Angola antes do coronavírus já era extremamente elevado. As estatísticas não são claras, mas nem precisamos de estatísticas, porque hoje todos nós conhecemos uma pessoa que está desempregada, todos nós temos na família alguém que está desempregado e a situação vai se agravando cada vez mais. Portanto, nós realmente temos que refletir muito sobre essa situação. E mesmo também essa questão do apoio para a questão da segurança social, o exemplo que o Juscelino Malulu deu, é um exemplo claro de como às vezes os apoios são dados com uma mão e retirados com a outra, porque na verdade as empresas que não pagaram hoje têm que pagar o custo de hoje e o custo de ontem. Não foi uma grande ajuda, eu penso que até foi mais algo cosmético em termos do governo, como uma medida que o governo podia, naquela altura, anunciar, porque o governo tinha que anunciar alguma coisa e anunciou, portanto, as medidas de apoio ao acesso ao crédito, etc., se elas realmente funcionaram. Eu não posso aqui dizer que não, porque não temos informação. E esse é um dos grandes problemas que eu tenho dito no país em relação aos grandes projetos do Estado. Não há uma monitoria, não há uma sequência em termos de informação ao público de como é que decorreu e quais foram os resultados alcançados. Mas algumas medidas, elas logicamente não ajudavam em grande medida, mas também eu tenho a compreensão suficiente para saber que nesta altura o Estado pouco ou nada pode fazer. O Estado ou o país vive numa situação de quase, portanto, corre o risco de ter uma falência técnica, porque o nosso nível de endividamento, o nosso nível de gastos públicos é de tal ordem elevado, e eu acho que às vezes até é bom que alguns cidadãos não tenham noção da situação, porque é uma situação de grande risco, como muitas das vezes a equipa responsável pelas finanças do país tem dito assim muito levemente. Mas eu acho que se nós tivéssemos noção do buraco financeiro que temos, eu acho que ficaríamos todos muito assustados. Agora, é bem verdade que temos que procurar a esperança no meio disso tudo. Realmente não gostaria de ficar aqui a live toda a falar desses problemas, porque com o coronavírus a situação já para as famílias é extremamente difícil. Há esperança, se calhar em algum ponto vamos falar disso, dos desafios, e por exemplo o que o Juscelino Malulu falou aqui é importante quanto às empresas que nascem também da crise e das empresas que emergem da crise. Penso que são bons exemplos que nós temos. Dr. Malulu, quer acrescentar alguma coisa? É assim, nós por acaso eu separei aqui nas minhas notas e pulei, estava logo ali no princípio da introdução e pulei, deixei de fora aquele que do ponto de vista do Estado seria o principal ator do setor de emprego, que é o INEFOP, né? Nós temos o INEFOP, o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, que em princípio deveria servir como mediador, não só como regulador do setor de emprego, mas como mediador, ou seja, ele seria, por um lado, o formador, um centro de formação e capacitação dos cidadãos, e depois seria também o centro onde as empresas no mercado, em função da região, iriam à busca dos quadros para poderem, então, preencher as vagas que tivessem. E se formos atender às disposições da lei de bases do emprego, vamos perceber que ela até tem umas disposições que hoje em dia não se fazem sentir, muito sinceramente, eu olho e não tem razão de ser, em que elas impunham que os empregadores devem ir aos centros de emprego do seu domicílio, levantar ou buscar
no caso, os quadros para preencherem as vagas que careçam nas suas empresas, salvo se o centro de trabalho as não tiverem, podem fazer contratação direta, por exemplo, impõe ali umas limitações que eu não consigo perceber. Mas eu olho para o INEFOP atualmente, e se nós formos olhar para os centros de formação, é um bocadinho de mais do mesmo, e são muito direcionados para setores concretos. A gente vê pessoal a ser formado em serralharia, marcenaria, aquelas profissões ligadas ao setor de construção e etc. E depois eu olho e eu me pergunto, mas será que os jovens que vão para o INEFOP, um pouco por toda Angola, têm mesmo mercado para serralheiros, marceneiros, carpinteiros e só tem isto? Se, por exemplo, nós formos lá para o Quando Cubango Profundo, para o Chico Profundo, lá no interior, estes jovens que vivem muito da terra não precisam também de formação profissional nas áreas da terra? Até que ponto é que estes jovens têm acesso à formação profissional especializada em função do contexto em que estão inseridos? Isto é uma coisa que, por acaso, eu, nos meus comentários, a questão da lei de emprego, e pronto, espero muito brevemente submeter também ao órgão de tutela para apreciar em sede da alteração da lei, eu comento que nós devemos reconstruir a política de emprego e torná-la uma política de emprego setorial e geográfica. Ou seja, devemos perceber os setores que de facto carecem de maior promoção, de maior auxílio, de maior apoio, e depois em função da geografia, porque os setores vão ver em função da geografia, em função das áreas concretas do país, nós temos políticas adequadas a que as pessoas, no contexto em questão, consigam gerar emprego, gerar riqueza, trabalhando com o que têm, porque não vamos estar a forçar empresas de criação de software numa área onde só se faz trabalho de natureza rural, trabalho civicultura, pecuária, agricultura. Sim? Estamos a ficar sem tempo e temos aqui uma pergunta da nossa internauta Celeste Cangombe. A Celeste diz: as instituições do ensino superior alegam decretar falência se as aulas não retornarem o mais breve possível. E centenas de funcionários vão perder os seus empregos. Como o Estado deve intervir nesta situação? Qual é a sua opinião, doutor? Ai, ai, ai. É o seguinte, pronto, né? Como fui aqui apresentado, eu também estou inserido no sistema de ensino, sou do centro universitário, e desde março que eu não vejo os meus alunos. Vão desculpar, mas eu estou a ver aqui alguém está a partilhar o ecrã, salvo erro. Consegue ouvir-me, Teresa? Susana, consegue ouvir-me? Ah, ok, pronto, apareceu aqui uma tela agora. Pois, então, é o seguinte, a minha opinião muito pessoal é que alguma saída nós vamos achar, mas de facto nós não podemos pôr em causa a vida e a saúde das pessoas. Eu partilhei ontem no meu status no WhatsApp, partilho muita coisa por via do meu status, é quase um portal de notícias, que eu cruzei na via da Samba, sentido sul, sentido Benfica, pela primeira vez passou por mim um veículo policial que escoltava um veículo fúnebre que levava um paciente de Covid, uma vítima de Covid. E vou ser franco, por muito que já adoeça, os números crescentes de pessoas em Angola que morrem por doenças associadas à Covid ou da Covid, onde aquilo ganhou forma, tá vendo? E eu confesso, fiquei muito assustado e muito aterrorizado. Então eu olho, será que nós acharmos porque vamos colocar lavatórios às entradas, álcool em gel nas salas e etc. para desinfetar, será que só isto é suficiente para a gente ter condições de proteção e de segurança nas salas de aulas? Vamos olhar, por exemplo, dos outros países. Os outros países todos, tão logo reabriram as aulas, aumentaram substancialmente o número de contágios. Exemplo do nosso país irmão, mais famoso aqui entre nós, Portugal, que depois do desconfinamento mais de 800 casos dispararam assim num ritmo exponencial. Quer dizer, estamos a falar de um relatório que a DGS publicou que a maior parte dos focos de contágio dão-se não nos transportes públicos, não na via, mas nos centros de trabalho. Então, se no local de trabalho, onde há uma possibilidade de maior distanciamento e um controle maior das condições de higiene e segurança, quanto mais no ambiente escolar.
E aqui eu misturo tanto no ensino superior como no ensino primário. E teve muito bem o secretário acho que é a Associação das Instituições Privadas do Ensino Superior, alguma coisa assim. O doutor Laurindo Miges Viagens, também um ilustre secretário-geral da Universidade Católica de Angola, quando disse que sim, ok, desde que as condições estejam criadas, a gente está pronto para voltar. Mas aí é que está, quando eles dizem a gente está pronto para voltar, depende das condições estarem criadas. E efetivamente, vamos aqui ser muito honestos, as condições não estão criadas. Disse há dias numa entrevista à Rádio Cairoso, o administrador único da Universidade Metodista, o reverendo Manuel André. A Universidade Metodista, onde eu leciono, por sinal, está pronta, diz o reverendo, ainda não fui lá constatar, mas vou acreditar no reverendo. Mas a gente está dependente que as autoridades sanitárias digam que já há condições de podermos voltar às aulas. Minha querida, nós temos agora um número de casos que vai acima de 30, 32 casos num dia, 25 casos no outro dia, 2 mortes num dia, 3 no outro. O estado epidemiológico, a progressão do quadro epidemiológico, só está a apontar que nós devemos nos fechar, mas não nos abrir. Então, por que razão estamos ali a tentar forçar uma reabertura? Eu penso que as instituições de ensino privado vão sobreviver a isso, eventualmente terão de adotar medidas um bocadinho drásticas, a suspensão de alguns contratos, cancelamento ou suspensão de contratos com alguns prestadores de serviço, tentarem reduzir-se àquele mínimo essencial para que não desapareça a pessoa coletiva, para que não se extinga a pessoa coletiva. Então, quando houver condições, a gente pega, reata os contratos e então voltamos a funcionar, porque de facto estamos a pôr na mesa entre a vida e a saúde das pessoas, dos alunos e dos professores e dos funcionários administrativos e a falência ou não das instituições, meus caros, não tenham dúvida do que é que vai cair. Porque a gente não vai estar aqui a pôr numa balança de pessoas e funcionamento de instituições. Susana, mais angolanos vão ao desemprego, caso não retornemos às aulas. Pois, essa questão do ensino privado é uma situação que tem levantado muita discussão. Eu própria confesso que não tenho ainda uma visão fechada no que toca àquilo que seriam propostas para enfrentar essa situação, porque é uma faca de 2 gumes. Claro, por exemplo, eu como encarregada de educação, obviamente que não é fácil lidar com essa situação, até porque muitos colégios privados não estão a cumprir com o mínimo que deveriam cumprir nessa situação, uma vez que os pais têm que pagar até 60%. Sei que alguns colégios estão a fazer um esforço muito grande através do Zoom, através de outras plataformas de informação e no contato permanente com os alunos. E, mais uma vez, aquilo que eu tinha dito ao longo de toda a live, que é as instituições não se prepararam para esses momentos de crise, porque o mundo está em constante evolução. E, lamentavelmente, nessa situação, nós verificamos que alguns colégios, ou a maior parte, não tinham uma área de informática bem desenvolvida, mesmo as universidades, inclusive universidades que dão cursos ligados às tecnologias de informação, que deviam ter esses departamentos bem desenvolvidos e, claro, podiam rapidamente elaborar um plano de resposta para esta situação, porque não se vai poder exigir de forma longa que se pague por um serviço que não está a ser prestado. Para aqueles colégios, e acho que é o maior nicho, porque me parece que as universidades com maior ou menor discussão, em algum ponto, possivelmente poderão retornar, porque as pessoas adultas, se a situação não se agravar muito, têm melhor consciência para respeitar o distanciamento, para tanto usar as medidas de prevenção, mas para o setor primário e secundário seria quase como um suicídio ou assassinatos em massa, porque nós estaríamos a levar as nossas crianças para uma situação de grande risco e com risco de depois virem contaminar também as pessoas em casa. Essa situação tem que ser levada muito a sério. Agora, também é bem verdade que a pressão social é muito grande, porque o setor
da educação, o setor privado abarca realmente um grande número de pessoas que trabalham, que sustentam as suas famílias por via deste setor. Então, eu preciso que, eu acho que como o Estado não está dando nenhuma resposta, primeiro há aquela questão de que realmente, nos primeiros meses, a questão era então, os proprietários dos colégios, tantos anos de trabalho, qual era o investimento? Como é que em poucos meses não se conseguem aguentar, não conseguiam pagar salários? Realmente não era concebível, mas quando já vamos para 5, 6 meses, ou talvez, quiçá, um ano paralisados, não há empresa que aguente. Então, é preciso que o Estado sente com estas empresas, são empresas no fundo, e possa também estudar com elas que tipo de apoio pode dar, principalmente por causa dos professores, por causa das pessoas que lá trabalham. Ou pelo menos que se regulamente a questão das videoaulas, de como é que se pode fazer, até que ponto é que essas videoaulas vão ter validade depois para os exames, para garantir que as crianças vão transitar de classe, já que os pais estão a pagar, porque nesta altura quem está a suportar o custo dessa situação são os pais. Portanto, é uma situação que nós temos, por tudo o que envolve, tem que ser analisado, na minha opinião, com muita ponderação, com muita calma, porque eu imagino e fico a pensar também na vida destas famílias, destes professores, que não são culpados de nada e que, neste momento, eu sei que vários colégios cortaram já o salário, não estão a pagar. Uns reduziram a níveis ínfimos o pagamento mensal e as pessoas têm que sobreviver. Alguns de nós, se calhar, estamos satisfeitos porque o nosso salário continua a cair certinho. Mas há uma outra questão que é colocada pelo Adilson Joaquim, essa é muito mais jurídica, doutor. Ele diz assim: suponhamos que o contrato do trabalho, ou seja, o contrato do cidadão ainda esteja em vigor, e com esta necessidade de redução do pessoal, o cidadão seja admitido e a empresa se recusa a indemnizá-lo. O que rege a lei diante disto? Onde o cidadão deve recorrer? Que procedimentos deve ele tomar? Perdemos o doutor Malulo? Doutor Malulo, conseguiu ouvir-me? Teresa, eu tive dificuldades com a conectividade, até fui ali dar uma pancada ao modem, Sim. no caso ali o modem da operadora. Quer que eu repita, doutor? Então, eu não percebi bem. Eu não consegui perceber exatamente a questão do nosso internauta. O Adilson diz: suponhamos que o contrato, o cidadão, tenha um contrato ainda em vigor, um contrato de trabalho, e com esta necessidade de redução do pessoal, não é? Eu seja admitido e a empresa se recusa a indemnizar, no caso, o que rege a lei, como devo proceder, onde devo recorrer? É assim, do ponto de vista legal, o quadro que nós estamos a viver agora é mais do que justificação suficiente para que as empresas que estejam efetivamente afetadas, na verdade todas as empresas estão afetadas, mas dependendo da proporção deste impacto, as empresas lancem mão aos processos de despedimento individuais ou coletivos por causas objetivas. Estamos a falar de causas de natureza econômica, que impedem com que a empresa possa honrar com os seus compromissos, porque na verdade não está a exercer atividade produtiva e consequentemente não está a gerar rendimento, não está a gerar receitas e por isso não pode fazer face aos encargos com seus custos com salários do pessoal e etc. Então, a empresa pode lançar mão a um mecanismo legal que é o despedimento individual, dependendo do número de pessoas ou coletivo, a partir de 20 pessoas, acima de 20 pessoas, por causas objetivas. Agora, é necessário que as empresas percebam que se vai lançar mão ao mecanismo de despedimento individual por causas objetivas, deve pagar a correspondência legal indenização legal pelo despedimento. E se assim for, a empresa deve estar preparada a fazer os cálculos certinhos do trabalhador. Então, como não tem mesmo capacidade agora de pagar eventualmente o total da indenização, negociar com o trabalhador um pagamento parcelado das prestações ou, na pior das hipóteses, negociar um deferimento no
tempo protelar o momento do pagamento da prestação, que não seja um período muito largo e indefinido, não é? Porque, de facto, a empresa despedir e não pagar isto é que não pode, há uma obrigação legal de pagar, e se porventura o trabalhador está nesta condição em que foi efetivamente despedido, a empresa até pode ter alegado causas objetivas, mas não acordou com ele o pagamento dos montantes indenizatórios devidos nos termos da lei, o trabalhador tem todo o direito de recorrer aos serviços de mediação da Inspeção-Geral do Trabalho ou aos serviços de conciliação da Procuradoria-Geral da República, junto da Sala do Trabalho. Para quem está em Luanda, os serviços provinciais estão ali nos Combatentes, ali na Avenida Ho Chi Minh, perto do cruzamento da Alameda Manuel Van Dunen, e os serviços da PGR funcionam no Tribunal Provincial de Luanda, ao Nova Vida, a rua principal do Nova Vida. Vão a estes serviços, apresentem as vossas reclamações, quer por requerimento escrito, ou chegando lá, peçam para serem ouvidos por algum jurista, por algum funcionário da PGR, para que reduzam a escrito o vosso requerimento. Então deem a entrada e começa a fase extrajudicial de resolução do litígio, que poderá depois evoluir, caso não haja acordo, para uma ação de conflito individual de trabalho. Temos também centros privados, como eu contei. Públicos temos o CREO, de mediação e conciliação de litígios, também é admissível. E temos outros centros de mediação e conciliação, mas por serem privados e terem taxas superiores ao do CREO, eventualmente, se calhar não se recomendaria, não obstante haver uma isenção legal de custas nos processos laborais aos trabalhadores. No mais, aqueles que não tiverem condição de por si só irem ou precisarem de maior aconselhamento, nós temos a nossa Ordem dos Advogados, também está no projeto Nova Vida, ali na região das vivendas, na parte de trás, Rua 49, casa número 1009, salvo erro, em que poderão recorrer aos serviços de assistência jurídica e judiciária da Ordem dos Advogados para poderem então ter o apoio necessário para o efeito. Chegamos ao final da nossa edição. Susana, quer deixar uma mensagem para os internautas lá em casa? Bom, eu penso que, no geral, para que continuamos a ser corajosos, resilientes, a situação não é fácil e procurarmos todos fazer o possível para manter os nossos postos de emprego. Isso significa continuar a dar o nosso contributo, cumprir com as nossas tarefas. O momento não é fácil e não devemos facilitar para que numa hora em que a empresa, por exemplo, queira diminuir a força laboral, que possamos ser afetados. No geral, isso é um momento difícil, muita força, muita coragem a todos, a todas as famílias, e juntos vamos enfrentar esta questão. Obrigada ao Juscelino Malulo e à JPD, Teresa, pela oportunidade. Obrigada a nós, Susana. Doutor Malulo, quer deixar um recado lá para casa? Vou reiterar aqui um apelo que já fiz inicialmente. A Covid não anda sozinha. Somos nós que a transportamos quando nos expusemos a ambientes propícios ao contágio. Então é importante que nós tenhamos uma postura cívica, uma postura madura, uma postura conforme, de tal sorte que não sejamos nós o vetor de transmissão da doença. Nós somos todos potenciais vínculos epidemiológicos em estudo, né? Como é o novo conceito aqui avançado pelas nossas autoridades. Então, faço uma recomendação. Perdemos o doutor Malulo. Doutor Malulo? Doutor Malulo? Bom. Susana, muito obrigada por responder ao nosso convite. Esperamos contar consigo numa próxima ocasião. Muito obrigada, doutor Malulo. Espero que nos esteja a ouvir. Alô, doutor Malulo? Doutor Malulo? Doutor Malulo, agora já consegue ouvir-nos? Agora voltei. Conseguem ouvir-me? Conseguimos, sim. Peço Doutor, muito desculpas, obrigada. caí. Situações técnicas, em direto é assim mesmo.
Muito obrigada por responder ao nosso convite. Esperamos contar consigo em próximas oportunidades, doutor. Olha, muito obrigado. Um grande abraço a Susana Mendes e obrigado pela companhia que fez, que deu a nossa intervenção, muito oportunas. A Teresa Joaquim pela excelente moderação, a JPD pela brilhante iniciativa. Internautas, mais uma vez agradecemos o carinho da audiência, esperamos ter servido da melhor forma possível. Muito obrigada. E assim que nos acompanhou durante esta 1h30, muito obrigada. Esperamos contar consigo na próxima semana. Até lá, cuide-se.